a gente percebe que esse centrão que tenta se colocar como bolsonarista e que foi aliado do governo Bolsonaro, pelo menos em parte do governo, agora, representado aí nesse momento principalmente pela figura do Ciro Nogueira, não quer de forma alguma... Até porque o Rueda não está muito bem na fita para ficar aparecendo dando entrevista, né? Pois é. Vamos combinar. Esse centrão, ele não quer de forma alguma um membro da família Bolsonaro como candidato a presidente da República. Quer dizer, a gente vê a todo instante notícias sendo plantadas do tipo, não, o Eduardo tem muita rejeição, o Eduardo de jeito nenhum, o Eduardo não está longe do Brasil, não consegue analisar a situação, a família Bolsonaro tem muita rejeição, a Michelle a gente discute lá na frente, o Flávio tem que ir para o Senado, o Carlos vai para Santa Catarina. Quer dizer, tenta-se tirar de toda forma a família Bolsonaro da disputa de 2026 para a presidência da República. De um lado, a gente entende o medo dessas pessoas do Supremo. É o rabo preso, é a covardia, é a submissão. Mas, afinal de contas, na sua visão, e aí depois de ouvir esses tantos de emissários que vão em busca de você, em busca do Eduardo, do que é que essas pessoas têm tanto medo da família Bolsonaro, se em tese, até pouquíssimo tempo atrás, eles se colocavam como grandes aliados do governo Bolsonaro, da família Bolsonaro, e utilizavam, e ainda utilizam, a imagem dele para se promover constantemente. E querem utilizar, né? Porque querem utilizar o nome Bolsonaro, que é a fábrica de voto para 2026. O que é o nosso movimento? E aí eu me incluo nesse sentido dentro do movimento bolsonarista, chamado assim. O que se chama de bolsonarismo no Brasil é globalmente um movimento nacional populista. É o que se chama hoje em dia de direita, é um movimento nacional populista, que tem essa característica mais patriótica e mais populista. Por que ela é populista? Porque ela entende que há uma elite, ela pode ser intelectual, ela pode ser financeira, ela pode ser política, ela pode ser acadêmica, que se apoderou dos instrumentos de poder e passaram a determinar como a sociedade vai viver, em geral em benefício próprio. Então, quando você vê numa foto o Paulinho da Força, que é um suplente a deputado federal por São Paulo, ou seja, não obteve os votos sequer de fato para ser eleito deputado federal. Você tem o Michel Temer, que é um político cuja última eleição por conta própria disputou foi em 2006. Né? Michel Temer foi vice-presidente e depois presidente porque concorreu junto com a Dilma. E o Aécio Neves, que já foi de um grande expoente político para um cara que quase não é deputado, quando você vê essas pessoas decidindo o destino do Brasil, essa é a fotografia que explica o nosso movimento. O que é o movimento? São as pessoas que se revoltaram contra este pequeno grupo de uma elite decidindo os rumos do Brasil inteiro. E elas decidem, por exemplo, o que seus filhos vão aprender na escola. Elas decidem o que deve ser a comida que você vai usar, se você pode ou não abrir o seu negócio dentro de uma pandemia. E isso em conluio, por exemplo, com uma imprensa, como você vê o Grupo Globo, que é a voz do establishment. Então, o que é o Bolsonaro? O que é o Donald Trump? O que é o Javier Milei? O que é a Meloni? O que é o Nigel Farage? O que são essas pessoas no mundo inteiro? A revolta do homem comum contra essa elite que determina como que nós queremos viver à custa dos nossos dinheiros, né, do nosso sustento, da nossa produção. O Jair Bolsonaro é, portanto, a representação do antissistema. Ele consegue, como Donald Trump conseguiu em 2016, ser antissistema o tempo inteiro? Não. E é por isso que muitas vezes pessoas do sistema, como Ciro Nogueira, se uniram por conveniência a Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira faz negócio onde for mais lucrativo. Então ele consegue ser ministro do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo, na semana, até um mês atrás, estava na base de sustentação, na base de apoio do governo Lula no Congresso, e agora já desembarcou do Lula porque já percebeu que o governo Lula naufragou completamente. Mas ele é parte do sistema. O que o Supremo Tribunal Federal faz, o que a Globo faz, o que o Ciro Nogueira faz e o que todos esses agentes fazem é garantir que o nosso movimento, que é o movimento das pessoas comuns, trabalhadoras do campo, da cidade, pessoas comuns do Brasil, consiga ter a sua vontade representada nas urnas. Então, Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Javier Milei, o que quer que seja na sua representação, é o maior pavor que essas pessoas têm.